Então, quem matou mais? O Deus da Bíblia ou o diabo? Sabemos que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem um poder de dar e de tirar a vida, assim como ele desejar, né? Isso não sou eu que estou dizendo. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Mas será que isso significa que ele matou mais pessoas do que o seu inimigo, o diabo? Será? O Deus da Bíblia fez um pacto, sabe, pessoal? Um pacto de sangue com um povo naquela época. Um povo que ele tirou do Egito, né, que ele protegeu, que ele providenciou comida, abrigo, né? Foi uma aliança, na verdade, né? Não foi... É um pacto, exatamente, que ele fez com esse povo, uma aliança, né? Onde ele prometeu que ele cuidaria desse povo, que ele protegeria esse povo, que ele daria uma terra que mandasse leite e mel em troca de que esse povo o servisse e o adorasse como um único e exclusivo Deus, né? E que seguisse seus mandamentos, os seus estatutos, não é isso? Isso aí a gente vê lá em Êxodo 19:5, Êxodo 24, versículo 3, né? 24, versículo 8. Nesses versículos da Bíblia a gente consegue ter esse tipo de informação. Então, sendo assim, né, aquele povo pertencia exclusivamente a Deus, né, diferente de qualquer outro povo que existia na terra naquela época, né, que os outros povos costumavam adorar outros deuses e tal, e isso era repugnante para aquele Deus, né, para o Deus Jeová, ou Javé, como você preferir. Então, podemos ver, né, que Deus ele fez de tudo para poder ter uma certa confiança nesse povo. Ele libertou esse povo do Egito, né? Certo que eles passaram 40 anos no deserto, mas nunca faltou nada. Sempre providenciou comida, né? Abrigo. O povo sempre passou em uma situação confortável para quem viveu no deserto, principalmente naquela época. Então ele sempre foi um Deus de providência. Tanto é, para quem não sabe, que o tetragrama, né? Que se perdoa as vogais e tudo mais, que as pessoas não sabem exatamente como se pronunciar, mas que chegaram em um consenso que provavelmente se chama Javé ou Jeová, né? Significa nada mais nada menos do que venha a ser ou tornar-se a ser, né? Ou seja, Deus ele pode se tornar a ser ou ser tudo aquilo que ele quiser para cumprir o seu propósito. Então vamos lá. Então vemos que Deus não media esforços, né, para tirar o seu povo da mão dos inimigos, mesmo que isso custasse a vida de pessoas inocentes, que é o caso que a gente vê, né, em algumas passagens. Um caso muito interessante é dos primogênitos do Egito. A gente percebe que na Bíblia, né, Deus ele endurece o coração do faraó, né, endurece o coração do faraó e logo em seguida ele extermina todos os primogênitos do Egito, ou melhor, né, os filhos do Egito, porque o pessoal, os hebreus, né, estavam protegidos porque tinha marcado as suas ombreiras da porta com sangue. Então assim, vemos, né, que isso tudo aconteceu porque o próprio Deus endureceu o coração do faraó para que ele não permitisse que o povo, né, os hebreus, pudessem escapar do Egito. Então, por que Deus teve, né, essa atitude de endurecer o coração do faraó, né, para que sangue inocente seja derramado? Caso vocês estejam em dúvida, como assim e tal, Deus endureceu o coração do faraó? Não estou entendendo. Pois é, abrem suas Bíblias no capítulo 7, no versículo do 3 ao 4, que você vai ter essa informação, que deixa bem claro que ele endureceu para que o propósito dele seja feito. Só que acontece que a gente não imagina, porque o relato não é tão transparente, né? Mas é uma questão de raciocínio lógico. Com certeza, né, no meio dos egípcios existiam crianças, né? Os primeiros filhos de um casal, com certeza. É uma questão apenas de um raciocínio lógico, que é uma probabilidade muito alta de acontecer, não é isso? Então, provavelmente crianças também morreram. Independente se foram crianças ou se foram adultos, não tinha nada a ver com essa briga entre o faraó e o povo, né? Não tinha nada a ver, entendeu? Eram apenas cidadãos do Egito. Não justifica, né, matar essas pessoas dessa maneira apenas para provar a outra pessoa o quanto ele é poderoso. Isso é uma coisa que eu penso, né? Então assim, como eu citei anteriormente, né,
foi publicado na edição 253 de julho de 2008, da revista Super Interessante, uma matéria de um blogueiro dos Estados Unidos chamado Steve Wells, onde em sua pesquisa ele chegou à conclusão de que Deus, ou melhor, o Deus da Bíblia, matou exatamente 2.270.365 pessoas, enquanto seu inimigo, o diabo, matou apenas 10 pessoas. Levando em consideração o seguinte, que essas 10 pessoas que o diabo matou foi por permissão de Deus, porque ele viu, né, o servo dele, Jó, né, o servo de Deus, Jó, lá e tal. Ele achou que Jó só era temente a Deus porque Deus dava proteção a ele. Então ele meio que fez um desafio com Deus. Deus topou o desafio, portanto que o diabo não matasse Jó, mas deixou super em aberto para que ele pudesse fazer o que ele quisesse, com exceção da vida de Jó. Então ele matou 10 pessoas, né, que foram os filhos e tudo mais de Jó. É o único relato da Bíblia que cita uma morte diretamente relacionada ao diabo. As outras 2.270.365 foi por consequências direta ou indiretamente do próprio Deus, né? O Deus da Bíblia. Então vamos lá. A única conclusão que eu cheguei em todo esse tempo de pesquisa é que simplesmente o Deus da Bíblia não representa o Criador. Como assim o Deus da Bíblia não representa o Criador? Pois é, né? Muitos vão dizer que eu estou maluco, que eu bebi, né? É época de São João, tudo bem, mas hoje eu estou sóbrio. Não tem nada a ver com isso. Pois é, o Deus da Bíblia, né? Diante de tantas atitudes que ao longo dos vídeos que vocês vão estar me acompanhando, vocês vão perceber que eu vou estar citando, ele não representa aquela figura que Jesus, né, quando ele veio, ele citou do Pai dele, né, que é aquela figura amorosa, bondosa, perdoadora. Algumas pessoas talvez digam, ah não, mas aquele povo estava debaixo da lei e tal, eles tinham que cumprir a lei, porque senão... Mas acontece que pessoas que não fizeram pacto nenhum, né, nações que não fizeram pacto nenhum, sofreram, né, com o jeito de Deus de lidar com as situações. Então uma coisa é você punir os moradores de um país, né, dentro da lei do país. Outra coisa é você invadir outros países, entendeu? E querer impor as suas leis, sendo que eles nem sabiam, né? Eu só lembro de um relato da Bíblia, onde Deus manda, entendeu, um servo dele viajar até outro país para tentar convencer que eles estavam agindo de maneira errada, para que eles se conscientizassem, né, da forma que eles estavam agindo e mudassem o proceder. A única, que é o relato de Jonas, né, que ele vai lá para a cidade de Nínive, prega ao pessoal, o pessoal se conscientiza, muda seu proceder. Claro que depois de alguns anos, né, talvez, não sei muito bem, uma outra geração voltou a praticar, né, seus atos iníquos e tudo mais. Mas naquele momento o pessoal aceitou a proposta, né, aceitou a palavra e parou, entendeu? Parou de praticar o que era errado. E isso não aconteceu mais em lugar nenhum, né? Nos outros países e tal que existiam naquela época, Deus simplesmente, que tinha, né, uma certa briga lá com o pessoal de Israel, Deus simplesmente mandava invadir e matar todo mundo, mulher, gado e tudo mais. Tem várias passagens que com o tempo a gente vai estar conversando sobre isso. Então pessoal, foi um vídeo assim um pouco corrido, mas espero que a mensagem fique bem gravada na sua cabeça. O Deus da Bíblia não representa muito bem o Deus de Jesus, e isso é uma deixa para um próximo vídeo que eu vou explicar, né, o porquê. Talvez vocês fiquem curiosos para querer saber, isso para mim é bacana. Então não deixe de curtir esse vídeo, se vocês puderem compartilhar, compartilhem. E se inscreva no meu canal, que ele só tem a crescer e ajudar vocês a matar essas curiosidades, né, da Bíblia, que poucas pessoas contam ou têm medo simplesmente por alguma superstição. Então um forte beijo, um abraço aí para todos, até a próxima e tchau, tchau.